boa tarde. O programa Gente que Fala está começando pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos e também pelas redes sociais. Imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube, para você acompanhar a nossa jornada de hoje. O convite diário para você curtir, comentar, compartilhar a nossa transmissão, participar também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto agora. Vamos apresentar os nossos convidados de hoje, segunda-feira, iniciando mais uma semana. Vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde para todos. Com a gente, para a nossa conversa de hoje, o ex-deputado estadual pelo PT, Simão Pedro, filósofo, sociólogo, professor universitário. Tudo bem, Simão Pedro? Bem-vindo ao programa Gente que Fala. Obrigado, Mauro, pelo convite. Uma alegria te reencontrar. Um grande abraço ao Fausto. Queria também cumprimentar o Pedro e o Estácio. Uma alegria estar aqui de volta com vocês. Obrigado pela presença com a gente. Muito bom revê-lo. Também com a gente o procurador Fabrício Pieroni, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, a PESP. Tudo bem, procurador Fabrício? Tudo bem. Muito obrigado, Mauro, pelo convite. Agradeço. Muito bom estar aqui novamente. Está ao lado também do ex-deputado Simão, do colega Estácio. Um bom programa para todos. Também com a gente nessa jornada, o advogado, doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, especialista em Direito do Trabalho. Doutor Estácio, como está? Olá, Mauro. Tudo bem? Graças a Deus. Estamos aqui no trabalho. Feliz. Segundou. Mas nada melhor que começar com o programa Gente que Fala. E agradecer sempre a você, a querida Zenilda, Pedro e o Fausto. E também dar uma boas-vindas e contente de repartir aí a bancada com excelentes convidados. Vamos aprender. Quem ganha é o seu ouvinte do programa. Vamos lá, vamos aqui prestar o nosso serviço para o nosso ouvinte, para o nosso espectador aqui pelas redes sociais. Pessoal, nosso primeiro assunto, 12:02 agora. Apesar da falta de recursos para terminar 3.500 escolas em construção há anos, o Ministério da Educação autorizou a construção de outras 2.000 unidades. O projeto, porém, não tem recursos previstos no orçamento, o que deve aumentar o estoque de escolas inacabadas. Mesmo assim, os colégios já são anunciados por deputados e senadores aos seus eleitores. Pelas contas, o próprio MEC, ou pelas contas do próprio MEC, o fundo precisaria ter 5 bilhões e 900 milhões de reais para tocar todas as novas escolas contratadas. E com com o orçamento atual, que é de 114 milhões de reais de recursos próprios por ano, né, que é o recurso atual, isso levaria 51 anos. Deputado Simão Pedro, eu começo com você esse nosso assunto aqui. Bom, primeiramente, você priorizar obras novas em detrimento daquelas iniciadas e não acabadas, isso fere a lei orçamentária, fere também a lei de responsabilidade fiscal? Olá, Mauro. Creio que sim. Infelizmente, rapaz, é uma tristeza a gente ter no noticiário esse tipo de coisa, que virou o MEC, né? O MEC era uma instituição muito séria em toda a história do Brasil. Assim, ela ganhou vulto nas gestões do Lula, com Fernando Haddad ministro. Eu nunca me lembro, Mauro, com toda seriedade, não é porque eu sou do PT, fui secretário na gestão Fernando Haddad aqui em São Paulo, que eu puxo assim a sardinha, mas eu nunca ouvi um comentário, um problema relacionado como isso que a gente tem visto, kit robótico, ou seja, os caras compram os kits em escola que não estão construídas, que não tem alimentação para os alunos, né? Os pastores aí intermediando verbas, provavelmente do MEC para prefeituras que talvez não precisassem, ou programas e serviços que acabam saindo muito mais caros, né? Então, assim, uma total falta de planejamento, muito amadorismo e margem para corrupção, né, para desvios. É lamentável o que está acontecendo. Espero que o TCU seja mais rigoroso
na apuração desse tipo de problema, que acaba virando desperdício de dinheiro público. Uma obra parada, Mauro, é desperdício, né? Porque depois, para você retomar essa obra, é material que foi deteriorado, às vezes você tem que fazer uma nova licitação, você tem que fazer complementação de recursos, né, aditivos. Então, assim, é um absurdo, um absurdo. Então, não tem o menor sentido você iniciar obras novas e quando você tem essas centenas de escolas com obras inacabadas. É, né? Uma tristeza o que virou o MEC. Procurador Fabrício Pieroni, o que significa isso? O que representa, além de imoral, o que nós temos de ilegalidade aí nesse anúncio do governo federal de construção de novas escolas, com tantas outras aí, país afora, inacabadas? Pois é, uma tristeza ler uma notícia dessa, né? Isso foi descoberto pela imprensa na última semana e ainda precisa ser apurado, mas, e sendo verdadeiro, né, é um mal da nossa política, né? De nunca terminar as obras e iniciar outras, ou pelo menos nesse caso específico aí, que não tem nem dinheiro para começar esse tipo de obra, anunciar para fins meramente eleitorais, né? Me parece isso, 2.000 escolas anunciadas em ano eleitoral sem ter previsão orçamentária para a construção dessas escolas. Nós estamos falando de algo meramente eleitoreiro, né? Para tirar uma foto, fazer uma matéria no jornal do interior qualquer e conseguir votos aí nas eleições desse ano. Há ilegalidade num anúncio como esse, porque há uma previsão nas leis financeiras nacionais, qualquer obra tem que ter uma previsão orçamentária. Então, não há essa previsão orçamentária, pelo que consta nas matérias, então não deveria ser anunciadas esse tipo de política. Além do mais, obras acabadas, o desperdício, como o ex-deputado Simão Pedro bem falou, né, o desperdício de dinheiro que causa uma obra inacabada, porque mesmo ela inacabada, ela gera despesas para o poder público, além do fato de você não conseguir com ela no tempo oportuno ter a política pública necessária para aquela comunidade. Nós estamos falando de escolas, né? O Brasil precisa de escolas, precisa de creches, e isso não deveria acontecer dessa forma. No mínimo, é uma falta de planejamento. Acima disso, nós estamos falando de improbidade administrativa mesmo. A quem cabe o controle, a fiscalização, ou a quem cabe barrar esse tipo de situação que está ocorrendo? Quais são os órgãos de controle e fiscalização do governo que devem trabalhar nisso? É o judiciário? Como é que isso deve acontecer? No Brasil há bastante controle, né? Bastante órgãos de controle que até se sobrepõem nesse momento, né? Você tem órgãos de controle interno, por exemplo, nós estamos falando do caso da União, ali, nós estamos falando de Corregedoria Geral da União, nós estamos falando do Tribunal de Contas da União também, nós temos órgãos de controle externo como o Ministério Público, né? E temos ainda, né, podemos falar disso, a própria advocacia pública, em pareceres, nesses casos, se essa obra, de fato, isso se concretizar, né, a advocacia pública, quando instada pelos órgãos competentes da administração, como o Ministério da Educação, nesse caso, ela vai ter que se manifestar também e ela exerce um controle de legalidade nesses casos. Então, há órgãos para isso, né? Pode ser barrado administrativamente pelos órgãos como a CGU e o Tribunal de Contas. Se não tiver, se eles não agirem, nós temos os órgãos de controle externo, no caso, o Ministério Público, que vai aí, em juízo, apurar as responsabilidades. Doutor Estácio, se olhar sobre esse nosso tema, o governo abandona obras, anuncia novas escolas, mesmo sem dinheiro, mesmo sem verba prevista para isso? Pois é, Mauro, eu concordo plenamente com o professor Simão, com o colega Fabrício, né? Porque qualquer um, seu ouvinte, seu telespectador, todo mundo sabe que a escola é futuro da nação, é quem vai formar os cidadãos do futuro, trabalhadores conscientes, professores, engenheiros, enfim, é o berço da sociedade. Agora, escola não é só parede, né, Mauro? Todo mundo sabe, tem que ter o professor, a merendeira. Tem escola, só o cimento e a janela lá é um carro sem motor. Então, quer dizer, me parece realmente que esses projetos são realmente de palanque, né? Nada de objetivo e nada assim de certeza
para nós que fazemos parte do povo, né, Mauro? Como é que chega na sociedade uma situação como essa, né, Estácio? É triste, né? Mais uma vez, o que a sociedade vai ver? Poxa, é mais uma promessa, né? É mais fumaça, porque a escola é aquela que tem a parte de estrutural, a quadra, a sala de aula, a lousa, mas principalmente o material humano, o professor bem formado, o professor ganhando bem, dando uma excelente aula, sendo um exemplo dentro da sala de aula, tendo a merendeira para alimentar os alunos, tendo o pessoal da limpeza para dar salubridade aos estudantes. Então, a escola é uma coisa complexa. Abandonar algo que não está pronto, não está acabado, assim como a gente falou, e só prometer dar mais projetos, é jogar dinheiro público no ralo, né, Mauro? Sobre esse viés, Simão Pedro, que o doutor Estácio destacou, a escola não é só parede, não é só cimento, tem que ter recursos humanos lá dentro, ou seja, temos que ter professores. O seu olhar sobre essa questão, você, professor universitário? Então, Mauro, eu tinha falado aqui que me parece aí uma completa falta de planejamento, né? Ou seja, você vai fazer uma obra, você tem que pensar não só na parte física, mas o seu funcionamento efetivo. Então, uma escola é uma obra estrutural, né? Uma coisa que permanece. Não é você fazer um viaduto, né? Um viaduto você faz ele ali, né? Instala, depois você faz uma manutenção, mas não exige pessoal, não exige o material de funcionamento, né? Então, uma escola precisa de planejamento. O que a gente vê é que o MEC virou uma zona, desculpa a expressão, né? Essa coisa de intermediários, eu vou liberar recursos do MEC, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, porque o cara é meu amigo, é paniguado, é ligado ao deputado, né? Isso é triste. Então, assim, a falta de planejamento desde lá dos municípios, né? Então, você não pode liberar recurso se você não tem nem o município. Então, a minha compreensão aí é que é um absurdo, falta não só planejamento, mas competência até, né? Então, é isso que está virando o nosso país, infelizmente, né? E eu lembro, Mauro, que muito tempo atrás tinha muito empresas, né, que faziam intermediação, né? Por exemplo, um prefeito entrava, já chegava alguém e falava: eu tenho contatos lá em Brasília, tem um jeito de você de liberar recursos aqui para a sua cidade, mas aí já entrava a corrupção também, porque o cara exigia, né, que a empresa que vai fazer a obra e tal, mas às vezes não é a necessidade daquela cidade, né? Não é daquele bairro. Então, se fazem obras aí, às vezes desnecessárias, né? Sem planejamento. O que ocorre é essas emendas parlamentares, né? Às vezes distribuídas sem critério, sem rigor, ainda mais essas do orçamento secreto, né? Que é mais para contemplar o deputado, para ele votar e tal, e às vezes não tem, às vezes não, na maioria das vezes viram elefantes brancos, como a gente viu ontem, antes de ontem, nos jornais, né? Ou seja, escolas que começaram a ser construídas, só está ali o alicerce, as paredes e as obras abandonadas, né? Então, o Tribunal de Contas do Estado tem que olhar isso, os órgãos de controle, como bem falou o nosso colega aqui, o Tribunal de Contas, né? Mas se perceber que ali tem coisa errada, o próprio Ministério Público também tem que olhar isso, né? Então, eu lamento muito, porque a educação, de fato, os recursos, a gente lutou muito para ampliar os recursos, para melhorar, né? Agora, vendo esse desperdício, é triste, é triste. Bem, o dia 14, vamos para o próximo assunto aqui do programa, gente, que fala que é o seguinte: olha, pessoal, a Procuradoria-Geral do Estado completa esse ano 75 anos de existência, uma das nossas mais importantes instituições, tendo sido crucial na pandemia, evitando o colapso das contas públicas, ao vencer centenas de ações que buscavam uma moratória no pagamento da dívida estadual com a União. A Procuradoria-Geral do Estado deu o suporte jurídico necessário para a aquisição de vacinas, insumos e construção de hospitais também. E, apesar disso, o órgão passa por momentos de desmonte por falta de estrutura e pessoal, contando hoje com apenas 777 procuradores em seus quadros.
Procurador Pieroni, acho super pertinente a gente tratar do seguinte, antes da gente falar sobre a situação exatamente da PGE, vamos falar um pouquinho da atribuição da Procuradoria-Geral do Estado, essa diferença que as pessoas muitas vezes não entendem as atribuições dos diversos procuradores, os procuradores do Estado e os procuradores do Ministério Público, por exemplo. Quais são as diferenças? Depois a gente entra aí no debate das dificuldades da PGE hoje. Muito bem, Mauro. A advocacia pública, apesar de ser um dos órgãos jurídicos mais antigos, né, ela existe desde a época colonial no Brasil, né, sempre onde há o Estado, né, pode ser o Império ou o Estado, há um advogado, há alguém que vai analisar a legalidade dos atos, vai defender o Estado em juízo. Então, a Procuradoria, a advocacia pública, ela existe há muito tempo no Brasil, desde a época imperial. E da advocacia pública surgiu as outras carreiras, como a Defensoria Pública e até o Ministério Público, né? Então, apesar de tudo, pouca gente sabe o que nós fazemos, né? Isso não é nenhum privilégio de alguém, não, até parentes mesmo nossos. Pergunte aí, o que você faz, o que você trabalha, né? A advocacia pública, basicamente, ela defende o Estado em juízo, né? O Estado de São Paulo, no caso aqui, a União, no caso da Advocacia Geral da União, e os municípios, no caso dos procuradores municipais, em qualquer ação que envolva esses entes, tanto o Estado como suas autarquias e tal. Então, assim, vai desde uma pequena batida de trânsito lá envolvendo um carro da polícia qualquer, que pode gerar um processo judicial, a cobrança de um tributo, ou até questões ambientais complexas, desenrolar de uma obra, a defesa do Estado em determinadas ações envolvendo improbidade ou não. Tudo que envolva o Estado em juízo. Essa é uma das nossas atribuições. A outra, extremamente importante, é a atribuição de dar à consultoria jurídica, analisar a legalidade e a legitimidade de todos os atos da administração pública. Nada se faz dentro da administração pública brasileira que não envolva um prévio parecer jurídico. Assim deve ser. Assim deve ser. Então, o advogado público está envolvido. Nós falamos aqui na questão aí da pandemia, né? Tudo que envolveu a construção rápida de hospitais de campanha, compras urgentes de luvas, seringas, tudo, respiradores, essas concorrências internacionais que ocorreram, tudo isso envolveu a Procuradoria do Estado, que também teve que agir com rapidez necessária para esse momento, né? A pandemia fez com que os servidores públicos fossem elevados acho que a um outro patamar no Brasil. Acho que todo mundo viu a importância dos servidores públicos durante a pandemia, né? Muitos rostos de servidores públicos passaram a frequentar as nossas mídias, televisão, redes sociais e tal, mas por trás daqueles servidores que estão na linha de frente, sempre teve um procurador, um advogado público dando parecer jurídico para isso, né? Até na primeira vacina que foi dada aqui no Brasil, né? Aquela imagem do governador de São Paulo vacinando uma enfermeira, naquele momento teve um parecer jurídico dizendo que poderia dar a vacina naquele momento, que não estava desrespeitando nenhum contrato, né? Nenhum contrato, inclusive, da União, nenhum acordo com o Ministério da Saúde. Isso foi dito, inclusive, pelo governador naquele momento. Então, a Procuradoria ela tem capilaridade em todos os órgãos da administração pública. Ela está dentro de todos os órgãos da administração pública. Imagina no estado de São Paulo o tamanho que nós deveríamos ser, né? E hoje não somos. Pois é nesse ponto que a gente vai chegar agora. Como eu destaquei aqui, são 777 procuradores nos quadros da PGE, e há um déficit de mais de... um terço, né? Um terço do total, né? Isso, nós temos um quadro hoje de 1.230 cargos, e nós temos apenas 777 providos. Acho que até que não são 776. Tivemos uma exoneração no final de semana passado. São 776 providos. É muito pouco. Nós já tivemos muito mais, já tivemos mais de 1.000 procuradores em atividade, e a gente vem sendo gradativamente, ano após ano, perdendo quadros, seja por aposentadoria, né, seja por exonerações. E os concursos públicos que são abertos, e com muita raridade, cada 5, 6 anos abre-se um concurso,
também não são providos todos os cargos, né? E também não são nomeados os aprovados. Nós temos um concurso hoje já homologado, pronto. Nós tivemos 202 aprovados e apenas 125 foram nomeados. Então, nós temos ainda pessoas capacitadas que passaram num concurso dificílimo de mais de 13 mil candidatos, com 3 fases, 1 ano de provas, e estão aí esperando há mais de 3 anos a nomeação, porque, infelizmente, no estado de São Paulo há essa política aí de não estruturar os órgãos, né, as instituições do executivo. Quais os prejuízos, procurador, desse déficit para o estado de São Paulo, para a sociedade paulista? São muitos, né? São os procuradores, por exemplo, que cobram a dívida ativa do Estado. O Estado de São Paulo tem 300 bilhões de reais em dívida ativa, que poderiam ser melhor cobradas se tivéssemos mais procuradores. O Estado de São Paulo ele se defende hoje em quase 1 milhão de processos contra o Estado de São Paulo. Nós temos o Estado de São Paulo é um dos maiores litigantes do Brasil e não é ele que litiga. Muitas vezes ele está envolvido. Estamos falando de ações de servidores públicos contra o Estado de São Paulo, pleiteando um ou outro benefício, né? Nós temos aqui um colega nosso que é advogado trabalhista, né? Então, nós estamos do lado do patrão nesse caso. Se não temos a defesa, é o Estado que paga, né? E não falo apenas de ações de servidores, temos ações envolvendo saúde pública, né? Pessoas que pedem não só medicamentos, tratamentos, muitas vezes alterando a estrutura do próprio SUS, né? Que tem uma fila, que tem uma política pública já consagrada e muitas vezes essa política pública é revertida no judiciário. É o Estado de São Paulo, são os procuradores que defendem. Também temos ações envolvendo atos administrativos. No tudo isso, nós estamos falando de 1 milhão de ações. É claro que quanto mais procuradores, a defesa do Estado seria melhor. E nós estamos falando de procuradores hoje que exercem sozinho, sem nenhuma estrutura, sem nenhum assessor, muitas vezes apenas com um estagiário, que ele é responsável por 5, 6, 7 mil processos. Né? Então, assim, é uma coisa muito absurda que defende, por exemplo, apresenta a primeira peça defensiva de num processo judicial é a contestação. Nós temos colegas que fazem, por exemplo, 150 contestações mês. Então, é uma coisa, o advogado depois pode testemunhar o que isso significa, né? Então, e além disso tudo, nós cobramos a dívida ativa do Estado, né? Então, também deixa de cobrar. E também nos processos, nas consultorias jurídicas, todos os projetos do Estado passam pela Procuradoria, como eu disse. Com poucos procuradores, os processos atrasam. Então, é muito comum aí quem está na administração pública falar, olha, está parado na Procuradoria, né? O projeto está parado na Procuradoria. Isso, muitas vezes, é por falta de procuradores. Né? 1 milhão de processos no estado de São Paulo. Qual é o tempo médio para um trânsito em julgado de um desses processos, com tamanha quantidade e pouca gente trabalhando? No caso, a gente acaba os procuradores sendo vítima não só da morosidade, né? A gente poderia até usar a morosidade a nosso favor nesse caso, mas muitos desses processos são repetitivos e eles tramitam com certa rapidez. Não dá para falar uma média de tempo de tramitação de processo, porque depende de cada matéria. Um processo repetitivo, né? Aquele que o procurador tem já a sua peça, o juiz já tem a sua própria sentença, aquilo está consagrado nos tribunais, aquilo demora menos e outros processos mais complexos demora mais. Mas estamos falando aí, segundo o próprio CNJ, nós estamos falando aí numa média, contando dessa média toda, aí nós estamos falando de 6 anos. Segundo o próprio CNJ. Em que medida, procurador Fabrício Pieroni, o tamanho da fila de pagamento dos precatórios do Estado de São Paulo tem a ver, o tamanho da fila e a demora, né, do pagamento tem a ver com esse déficit de procuradores no quadro da PGE? Eu acho que essa a gente não tem culpa, não. Eu acho que isso a gente não tem culpa, não. É falta de dinheiro. É a falta do Estado mesmo ter como política o pagamento desses precatórios. Hoje é feito, inclusive, pelos tribunais, né? O que a Procuradoria paga são as OPVs, as obrigações de pequeno valor. Essa é pago pela Procuradoria, recebe um orçamento, a gente tem um prazo legal aí de pagamento de 90 dias, a gente tenta cumprir, eu acredito que é cumprido na maioria das vezes, sob pena, inclusive, de sequestro de verba pública nesse sentido.
Mas o pagamento precatório, que esse que demora muito, muito tempo, esse é porque o próprio Estado mesmo não coloca dinheiro suficiente para esse pagamento aí. Hoje é feito via Tribunal de Justiça. A gente faz apenas a conferência desses valores. Agora, a demora para um andamento do processo, pelo que você destacou, os prazos não estão tão estendidos assim, mas assim, existem infinidades de recursos para a defesa e vocês têm que dar conta, né, da análise desses recursos todos. Então, por isso, muitas vezes, a demora, e é do processo legal, essa possibilidade de recursos que as partes hoje têm à disposição, né, para impetrar, isso faz parte do processo legal. Melhorar isso, diminuir essa quantidade de possibilidades, isso é viável, não? É viável sim, e esses números de recursos... São embargos de declaração para lá, embargos infringentes para cá, é um negócio... agravos internos, agravos de instrumento, tal. O que não falta é recurso, né? A Procuradoria, ela vem tentando, nos últimos anos, diminuir essa litigiosidade, principalmente nos tribunais. Quando eu entrei na Procuradoria há 18 anos, basicamente, nós éramos obrigados a recorrer de tudo. Recorre aí o tanto que der e tal. Isso vem mudando, é uma cultura demandista que o Brasil tem, uma cultura de levar tudo ao judiciário e tentar, e não saber perder, né? Levar até a última instância e depois que transita em julgado, ainda entra com uma ação rescisória e tenta reverter e assim vai. Essa é uma cultura, eu acho que vai desde os bancos acadêmicos aí das faculdades de direito, mas que tem sendo alterado na Procuradoria. Então, nos últimos tempos, nós temos tido várias decisões administrativas da própria Procuradoria que dão autonomia ao procurador em recorrer ou não. Né? Então, ele analisa a jurisprudência nos tribunais superiores. Aquilo ali está pacífico, olha, não precisa recorrer. Ou algumas matérias específicas, né, já dito, olha, sobre tal assunto não precisa recorrer para os tribunais superiores. Isso é um ponto importante, a gente acaba não entupindo os tribunais superiores com os nossos recursos e levando lá para Brasília apenas aquilo que de fato interessa. Esse é um ponto. Mas a gente devia caminhar um pouco mais, que é evitar a judicialização. Né? Evitar que se leve em primeira instância. Eu estou falando de deixar de recorrer, mas o processo já existiu. Né? O cidadão foi obrigado a entrar com o processo, ganhar em primeira instância, ganhar em segunda instância e a gente deixar de recorrer. Eu acredito que algumas matérias a gente pode até deixar de contestar, mas veja bem, olha que absurdo. O cidadão tem que contratar um advogado, entrar em juízo, a gente deixa de contestar e ele ganha. Não deveria ser assim. Né? Nós deveríamos ter formas hoje, né, de autocomposição entre a administração pública e seus cidadãos, e muitas vezes a administração pública reconhecer os seus equívocos. Né? Se determinada matéria, mesmo que ela não ache que seja equívoco, mas se os tribunais superiores já disseram que ela está equivocada, olha, aceitar aquilo, né, e reconhecer administrativamente, isso diminuiria muito a litigiosidade, ganharíamos todos. Ganharia o cidadão, que não precisa esperar um processo judicial, muitas vezes um precatório para isso. Ganharia a Procuradoria, que não precisaria se debruçar em processos que ela sabe que vai perder, o famoso enxugar gelo. Né? E ganharia o Judiciário, ganharíamos todos com uma justiça mais célere. 12h28, programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. A gente vai fazer uma breve pausa agora aqui para o intervalo, a mensagem do nosso apoiador. Na sequência, a gente vai falar sobre as regras para o trabalho remoto. Rapidinho, a gente volta já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. 12h29, de volta com o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira, Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também pelas redes sociais. Nosso próximo assunto por aqui,
o governo federal editou no final de março uma medida provisória disciplinando o trabalho híbrido, presencial e remoto, com o objetivo de dar maior segurança jurídica a esse tipo de relação trabalhista e endurecendo os critérios de concessão do auxílio alimentação. Entre outros dispositivos dessa medida provisória estão o que distingue o trabalho remoto de telemarketing, o que autoriza o teletrabalho de estagiários e aprendizes e o que permite acordo individual entre empregado e empregador sobre os horários e a forma de se comunicarem, desde que assegurados os repousos legais. Doutor Estácio, vamos pegar o primeiro ponto aqui. Vamos lá, a distinção Mauro. aqui entre trabalho remoto e telemarketing. Qual que é a diferença entre trabalho remoto e telemarketing? Porque pode ser feito um trabalho de telemarketing remotamente, não? Pode ser feito, Mauro, mas é importante deixar bem claro para o ouvinte e o internauta, né, que o teletrabalho já é uma figura há tempos utilizada, mas pela primeira vez chegou ao status de ser previsto em lei com a reforma trabalhista, em 17 de novembro de 2017. Então, somente com a reforma trabalhista que o contrato de trabalho home office, chamado, na verdade, teletrabalho, foi instituído. Já o telemarketing é muito anterior. E o telemarketing tem alguma diferenciação, né? O que você disse também não é possível também, mas a diferenciação do telemarketing com relação ao teletrabalho é principalmente na jornada de trabalho, que é uma jornada de trabalho dita especial, em razão do estresse, né? Dos trabalhos extenuantes. Então, é uma jornada especial de 6 horas. Porém, nessa nova modalidade, pode ser colocado, sim, o telemarketing, Mauro, como um teletrabalho. Algumas profissões não tem como, né? Por exemplo, vamos dizer, o pessoal de limpeza, as queridas e os queridos domésticos. Então, aí não tem como fazer essa contratação. Mas é uma modalidade que ganhou vulto, ganhou muitos adeptos na pandemia, né, Mauro? Tecnologia, mais não aglomeração, muitos foram transferidos para o home office, não começaram no home office, mas pela necessidade, por circunstâncias da pandemia, passaram a trabalhar em casa. E daí começou até, na época da pandemia, né, legislações com relação às obrigações e deveres do trabalhador que trabalha home office. A impressão que dá, doutor Estácio, é que quando as pessoas foram para o teletrabalho, foram para o home office no início da pandemia, parecia que ia ser uma revolução. Olha, agora as empresas vão devolver os seus escritórios, os seus prédios, e as pessoas vão trabalhar em casa. Não é exatamente esse o movimento. Muita gente voltou para o presencial, então não sei se ficou uma coisa além da expectativa ou se as próprias dúvidas legais em relação a essa situação do trabalho remoto acabou fazendo com que as empresas trouxessem os funcionários de volta. Qual que é a avaliação? Olha, Mauro, tem uma questão cultural aí também. Cultural em relação à subordinação. A subordinação do empregado sob a vista do empregador. Ou seja, a cultura diz ao patrão que a subordinação ali, direta, no escritório, para cumprimento de meta, para a visualização do trabalho, é melhor, e vamos dizer em tese, do que o home office. Então, eu vejo que, culturalmente, na relação empregado e trabalhador, o trabalho presencial dá mais oportunidade ao empregador nessas condições. Mas a gente viu a nova figura híbrida aí, que vai, eu acho que, ganhar força também. Alguns dias em casa, outros presencial, e assim o contrato de trabalho vai ganhar, acho que, bastante adeptos aí no segmento, pelo menos nos cargos, nas funções que permite, né, Mauro, esse tipo de trabalho. Assim como nós estamos fazendo aqui, né, o teletrabalho, né, como não, o seu programa, sem nenhum problema, né? Eu acho que todo mundo com responsabilidade de cumprir horário, de se apresentar de acordo conforme o combinado, isso daí segue, eu acho, de uma forma muito proveitosa nos dias de hoje. Em relação aos estagiários, aos aprendizes, o que essa medida provisória traz de garantias? Importante
assim como no presencial garantem a eles também horários, jornadas, né, não excessivas, as jornadas previstas em lei. Por quê? Pode parecer que quem trabalha em casa pode sofrer um abuso com o número de horas trabalhadas. Então, o legislador, também repetindo já a legislação própria dos estagiários, dos aprendizes, teve a atenção especial em tomar conta da jornada, para que não tenha um abuso com relação às horas trabalhadas, em relação a excessos, né? Importante dizer também, Mauro, que com essa medida provisória, não é lei, né? Com 60 dias, pode... exatamente. O que acontece? Há uma preferência aí para os trabalhadores portadores de deficiência, né? Assim como pais ou mães que tenham filhos ou crianças sob a guarda com até 4 anos. Então, o empregador deve dar preferência aos trabalhadores com deficiências físicas e os pais ou mães com filhos menores de 4 anos ou que tenham pelo menos a guarda. É uma inovação. Bom, a medida provisória tem prazo, né, para apreciação, e se isso não ocorrer? Se isso ocorrer, ela perde o efeito e as regras da CLT, que foram instituídas junto com a reforma trabalhista, seguem normalmente. Importante deixar claro para o ouvinte, o internauta, que para a segurança jurídica é bom, tanto para o patrão como o empregado, colocar no contrato escrito, Mauro, quais as obrigações e quais os deveres. Por exemplo, vale alimentação. Por exemplo, quem vai dar a infraestrutura, a internet, quem vai pagar a conta de energia da casa. Tudo isso é muito importante para quem está nos ouvindo, é colocar no papel, escrever no contrato de trabalho. É uma dica importantíssima, para depois, né, não ter discussão na frente, lá na rescisão e até na judicialização da situação. Doutor Estácio, você concorda que o governo está falhando em relação à parte da saúde ocupacional dessas pessoas no teletrabalho? Porque você tem exames admissionais, exames demissionais, você tem que acompanhar esse trabalhador ao longo do seu processo para saber como é que anda a saúde. Em casa, não necessariamente essas pessoas estão bem adaptadas, né, na forma como o trabalho exige, ergonomicamente falando. Com certeza, Mauro, com certeza. Isso eu vejo pela prática aqui no escritório. Já tem pessoas, né, que trabalham com a cadeira da cozinha, entendeu? Na cozinha, com aquela cadeira sem estofamento, sem aquelas... sem as condições de um trabalho seguro, que mantém a rigidez da saúde. Aliás, isso daí é a principal obrigação do empregador, é manter a saúde do trabalhador e evitar o acidente de trabalho. Então, isso daí deve ser, sim, observado com mais rigor. O que acontece, Mauro, é que a fiscalização de tudo isso, a fiscalização do Estado, por enquanto é nula, não se tem, né? Já é difícil nas empresas estabelecidas, imagine em casa. Então, isso vai muito da responsabilidade do empregador, da sua obrigação de manter a saúde do trabalhador desde quando ele entra na empresa até quando ele saia. Muito bem, faltando 22 minutos para 13h, a gente vai seguir aqui com mais um tema nessa edição do programa Gente que Fala. Simão Pedro, a federação partidária, que consiste na união de 2 ou mais partidos para atuarem como um só, vai estrear nas eleições deste ano. Ao contrário das coligações, as federações não poderão ser desfeitas após a disputa eleitoral. Embora preserve a autonomia operacional e financeira de cada partido, esse tipo de associação implica atuar em bloco no Congresso por pelo menos 4 anos. O tema chegou a ser levado para o Supremo Tribunal Federal, que validou o modelo e esticou o prazo para o seu registro, que venceria em 1º de março e agora vence em 31 de maio. Simão Pedro, os grandes partidos ideológicos, de uma maneira geral, são a favor das federações partidárias. Vai virar, você acha que vira esse casamento por 4 anos? O que a gente fala, né, em relação às coligações, isso tudo era feito até a disputa da eleição, depois todo mundo ia para o seu lado. O que você acha? Olha, Mauro, primeiro, eu acho que no Brasil nós conseguimos avançar com a legislação eleitoral
e partidária com o fim das coligações proporcionais, que eram aquelas que os partidos faziam para as eleições de deputados, para as eleições de vereadores, quando a eleição é municipal, e que muitas vezes eram muito acordos de conveniência. Eu apoio o seu candidato a prefeito, eu apoio o seu candidato a governador, desde que você me coloque na coligação, porque aí, se esse partido tem uma preferência maior do eleitorado, tem uma estrutura maior, aqueles pequenos partidos ou partidos de aluguéis acabavam se beneficiando, né, e fazendo deputados. Então, às vezes, o grosso do conjunto, de uma parcela da população, acabava votando num partido ideológico, num partido com maior preferência, acabava que também elegendo parlamentares de partidos mais fracos, pequenos, né? Então, isso, junto com as cláusulas de barreira e assim por diante, começaram a colocar o fim, né, da coligação proporcional, que já aconteceu na eleição passada para vereador, estava criando barreiras para esses partidos chamados de aluguéis. No Brasil, você sabe, tem um número muito grande de partidos, mais de 30, né, que não corresponde ao espectro político, da divisão dos espectros políticos A nossa sociedade é bastante dividida nesse aspecto. Tem gente que é de extrema esquerda, tem gente que é de esquerda, tem gente que é de centro-esquerda, de centro, até extrema-direita, né? Mas não esse leque tão grande de partidos. Bom, a federação, Mauro, ela veio para ajudar alguns partidos mais ideológicos que estavam com dificuldades de sobreviverem a essas novas regras, ao fim das coligações proporcionais e as cláusulas. Vou dar um exemplo aqui de um partido que é amigo do nosso partido, o Partido dos Trabalhadores, que é o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, né? E sem a federação, provavelmente ele não sobreviveria mais, teria que se acoplar a um outro partido, né? se dissolver ou se fundir com outro partido, né? Então, a federação ela veio para dar, vamos dizer assim, essa mão, né? Agora, tem regras e tem responsabilidades maiores, não é aquele acordo de só durante a eleição, depois acaba. A federação dura 4 anos, tem que ter uma coordenação instituída, um estatuto da federação, tem que ter um programa, né? E o partido que quiser sair da federação tem punições grandes, né? Então, nesse aspecto, é mais positivo, porque, na minha opinião, né? Porque você tem um acordo, vamos dizer, partidário de longa duração, pelo menos para aquela legislatura, né? Evidente que tem implicações também. Por exemplo, se você fecha uma federação para esta eleição, como nós, por exemplo, estamos fazendo, o PT está fazendo uma federação com o PV e com o PCdoB. Isso implica também para as eleições municipais. Então, essa federação vai para as eleições de 2024 também, tá certo? Então, dá mais consistência programática e responsabilidade de se atuar em bloco, né? Agora, tem desvantagem do ponto de vista eleitoral. Tem gente que acha, tem partidos que acham que é melhor eu lançar só sair sozinho, ter o meu número de candidatos individualmente, né? Você lança bastante candidatos no partido que sai sozinho, e já numa coligação, numa federação, o número de candidatos daquela federação é o mesmo de um partido que sai individualmente. Por exemplo, aqui em São Paulo, a Assembleia Legislativa tem 94 vagas, né? Então, a legislação determina que um partido pode lançar somente 100% mais um, ou seja, 95 candidatos por partido para a Assembleia Legislativa, no caso desta eleição. A federação não pode lançar cada partido 94, 95, ela só vai poder lançar os 95. Então, diminui o número de candidatos quando se faz federação, né? Então, tem essas vantagens, algumas desvantagens, mas, no geral, eu acho que aprimora o sistema partidário, aprimora a necessidade de você ter um programa mais nítido a ser apresentado para a população, para o eleitorado, e também
do ponto de vista da mais, vamos dizer assim, um governo que ganhe, por exemplo, suponhamos que o PT, o Lula seja eleito, né? Então ele vai ter na federação que o ajudou a eleger uma consistência maior ali, uma segurança maior, uma estabilidade maior no Congresso Nacional para os encaminhamentos, para as votações e para os projetos que serão encaminhados. Nesse aspecto do aprimoramento dos partidos, deputado Simão Pedro, você acha que, porque muito se critica, muito se fala da necessidade de diminuição da quantidade de partidos no Brasil. Nós temos mais de 40 partidos. A partir do momento em que essas federações derem certo num médio prazo e os partidos passarem a se acostumar com esse trabalho casado, esses partidos podem se fundir, podem diminuir, e você ter dentro das casas legislativas, essa correlação de forças mais estável, né? E evitar partido que pule para lá, pule para cá, conforme o mandante ali daquele momento? Sim. Olha, Mauro, você vê que você mesmo citou aí o caso de uma fusão, né? Já teve agora, nesse último período, a fusão do DEM com o PSL. O PSL é União Brasil. Partido que elegeu, por exemplo, o Bolsonaro. Fundiram. Então, virou um novo partido chamado União Brasil. Aí é um novo partido, né? com aquele número de deputados, com direito às verbas, né? Conforme o número de deputados e parlamentares que tem, etc. A federação é diferente, não é uma fusão. Os partidos dentro da federação continuam com a sua identidade, com a sua direção, os seus símbolos, né? Administrando os recursos de forma individual, né? Somente para a disputa da eleição e a aplicação de um programa, né? Por isso que tem essa duração de 4 anos. Agora, se aquela federação avançar, deu certo, teve muita sintonia, pode, evidentemente, gerar uma fusão futura, né? Mas é diferente a fusão da federação. Ou, por exemplo, de uma coligação, porque a coligação para o majoritário, no caso desta eleição, para presidente, para governador, ainda pode. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós vamos ter a federação PT, PCdoB e PV. Mas se um outro partido quiser apoiar o nosso candidato, pode, né? Aí sim faz a coligação ali no majoritário. Então, ainda existe flexibilidade para o majoritário, né? Mas a fusão ela pode acontecer sim, se a sintonia der certo, se a relação interna ali for positiva. Porque eu acho positivo, Mauro, porque a gente tem muitos partidos que não têm qualquer programa, né? Claro. É importante os partidos apresentarem o programa para o eleitorado, né? Eu vou votar no quê? Vou votar na pessoa individualmente? O ideal era que a gente vote num programa. Olha, esse programa aqui eu acho melhor para o país, para o meu estado, né? Um voto programático e não um voto personalista. Né? Oi, Mauro, Sim. Perdão. Um voto programático, não um voto personalista, né? Eu acho que nesse aspecto a federação ajuda, né? Porque a federação é obrigada a apresentar um programa que vai ser o balizador dos 4 anos, né? Então, o eleitor votando naquela federação, ele está votando também num programa que vai ser defendido, aplicado, e pelo menos vai ter unidade desse grupo de partidos na defesa daquele programa, né? E não simplesmente numa eleição proporcional, por exemplo, que já não vai ter mais, mas que os partidos se juntavam só para aquela eleição, acabou a eleição e cada um vai para o seu lado e acabou, né? A federação exige maior responsabilidade e unidade, porque senão também as punições que estão previstas na lei são fortes para os partidos que quiserem sair fora, né? Pessoal, faltando 11 minutos para 13h, perguntas da nossa audiência por aqui. Procurador Fabrício, eu começo com você. O Adriano Rodrigues, no Facebook, pergunta a sua opinião sobre as recentes alterações na lei de improbidade administrativa. Muito boa pergunta do ouvinte ou telespectador, né, no caso. Sim, é um espectador, nosso internauta pelo Facebook, Adriano Rodrigues. Obrigado, Adriano.
Então, houve uma alteração muito grande na lei de improbidade no ano passado. Essa alteração ela envolveu diversos pontos. Alguns são importantes e até bons, né? Eu vou dizer que, no caso dos gestores, a lei de improbidade anterior, ela foi extremamente importante ao longo da sua vida, tá? A lei de improbidade lá de 93, ela foi durante muito tempo, ela foi o nosso balizador e muito importante. Só que ela foi, pelos próprios órgãos responsáveis por sua aplicação, ela acabou sendo dura demais, em alguns pontos, dura demais, o que fez com que, na doutrina, se chamasse de apagão das canetas. Ninguém mais de bom senso quer ser membro do Poder Executivo, sob pena de qualquer ato que ele faça no Executivo vire uma ação de improbidade por uma questão simplesmente de interpretação de um órgão de controle, no caso do Ministério Público, né? Isso gera diversos desconfortos. Aí nós tivemos vários casos envolvendo políticos, prefeitos, governadores. Sai na imprensa que ele está sendo processado numa ação de improbidade, né? Acaba naquele momento com a vida política daquele cidadão e, ao final, se vê que não é nada daquilo e tal, ele acaba sendo absolvido, né? Para acabar com esse apagão das canetas, houve uma alteração importante, tirou bastante do subjetivismo das condutas de improbidade, certo? Isso é um ponto importante, né? Bom da lei. Mas ela tem diversos pontos ruins, tá? Junto com essa necessidade da alteração, de aprimoramento da lei, vieram outros pontos muito ruins. E esses pontos ruins, e eu vou destacar um deles, né, foi tirar da advocacia pública, por exemplo, a legitimidade de entrar com a ação de improbidade. Veja bem, na ação de improbidade cometida por um gestor qualquer, quem é a vítima? A vítima é a sociedade, evidentemente. Mas a vítima é a sociedade, mas o dinheiro ali saiu da onde? Saiu do órgão público, né? Do Estado, do município e tal. E o que ele fez? E o que a lei fez? Ela tirou do próprio ente público, através dos seus advogados, dos advogados públicos, a legitimidade de entrar com a ação de improbidade, de se defender, né? Então, o ente público ele ficou na mão de um órgão de controle externo, no caso do Ministério Público, que muitas vezes não tem interesse, né? Ou muitas vezes não vê a improbidade como nós que estamos dentro do Estado estamos vendo. Conseguimos reverter isso no Supremo Tribunal Federal, uma liminar do ministro Alexandre de Moraes há cerca de 2 meses. Esse é um ponto. Próxima pergunta por aqui, do seu Jaime do Jardim Bonfilholi, zona oeste aqui da capital, deputado Simão Pedro. Ele pergunta por que a extrema-direita está ganhando espaço eleitoral no mundo. Claro, ele deve se referir aos acontecimentos na França, né? A eleição por lá entre Emmanuel Macron e Marine Le Pen, que é a candidata da extrema-direita. Ela acabou equilibrando a situação, vai levar para o segundo turno uma disputa mais em dúvida aí, né? Quem é que vai levar essa, se é o Emmanuel Macron, e se ele vai se reeleger, ou se a direita realmente vai chegar ao poder na França? Olha, o Macron teve 28%, né? E a candidatura da extrema-direita, a Le Pen, 23%, que é mais ou menos parecido. A extrema-direita aqui no Brasil tem isso também, né? Eu acho, Mauro, assim, a minha opinião é que o sistema que a gente vive, que é majoritário, o sistema capitalista, ele tem produzido muitas crises, né? Crise econômica, gerando desemprego. Olha, o desemprego entre os jovens na Europa é muito grande, né? E o Estado tem demorado para dar respostas, né, a essas situações. Crises políticas, instituições que se enfraquecem, problemas de corrupção, né? E você tem crises ambientais no planeta também. Então, o sistema capitalista tem gerado essas crises. E, muitas vezes, as pessoas buscam respostas rápidas ou simples, né? E aí tem oportunistas na política, né, que vêm e dão essas respostas simples. O problema da criminalidade é melhor matar o criminoso. O problema do adolescente infrator é melhor pôr ele para trabalhar
do que o Estado cuidar, criar instituições, né, garantir educação. Então, as respostas da extrema-direita, da ultradireita, são mais... normalmente são autoritárias, normalmente são respostas usando-se a violência, e muita gente acaba, e muitos jovens, infelizmente, né, acabam achando que esse é o melhor caminho, né? Então, o Estado demora para dar as respostas, o Estado não cria as políticas públicas para resolver os problemas sociais com maior emergência. No caso da França, o Macron demorou para dar resposta aos problemas da crise de desemprego, da crise econômica, e então as soluções mais simplistas acabam tendo espaços, né? Infelizmente, é o caso aqui do Brasil também, né? Soluções mais complexas, que demoram mais tempo para se estruturar, às vezes o pessoal não tem paciência, né? E ganham, infelizmente, parcelas importantes do eleitorado, da sociedade, e a gente tem que lutar para que isso não prevaleça. No caso da agora, a direita, a extrema esquerda, a esquerda estão se juntando para não deixar a extrema-direita prevalecer lá, né? Porque é perigosa. Espero que também isso ocorra aqui no Brasil. Pergunta agora aqui da Cláudia Beltrame, no nosso canal no YouTube. Doutor Estácio, até que ponto os funcionários de uma empresa podem acumular o trabalho de outros que foram demitidos para corte de despesas? Há um limite para isso? Olá, Cláudia, boa pergunta. Isso é recorrente lá no escritório também. Veja, se um funcionário foi demitido, na verdade, a empresa teria, né, que contratar um novo para atuar naquela função. Caso contrário, se a empresa for utilizar já dos seus quadros, que pague o mesmo valor que aquele funcionário que saiu. Caso contrário, haverá uma infração à lei trabalhista, né, Cláudia, que você deverá conversar com o patrão ou, se for o caso, levar para a Justiça do Trabalho resolver, infelizmente. Mas a realidade não é essa, né, doutor Estácio? A empresa corta vagas por necessidade financeira mesmo, econômica, precisa reduzir o quadro, e os funcionários que ficam acabam assumindo as funções daqueles que saíram. Né? Essa é isso aí, Mauro. Na verdade, bem objetivamente, Cláudia, para que ela fique sabendo, muito provavelmente ela vai ter que trabalhar como o patrão ordenar, para não perder o emprego, e depois acionar na justiça para buscar o seu direito. É isso, Mauro. Muito bem. Pessoal, 3 minutos para 1h da tarde agora, a gente está quase no finalzinho aqui do programa, vamos para as despedidas. Estácio, você está com a palavra, vamos lá, sua mensagem final. Bom, quero renovar o agradecimento, mais uma vez, de participar no Gente que Fala, sempre é um prazer. Eu agradecimento a você, a Zê, o Pedro, ao Fausto, e foi agradabilíssimo dividir o balcão, ainda que virtual, com o professor Simão, o doutor Fabrício, e dizer a todos que tenham uma boa semana e sempre à disposição aqui, Mauro. Muito obrigado, doutor Estácio. Procurador Fabrício Pieroni, sua despedida. Eu agradeço muito a oportunidade de falar um pouquinho sobre a advocacia pública, é algo raro. Essa semana nós comemoramos no dia 14 o Dia Estadual da Advocacia Pública, né? É o Dia Estadual da Advocacia Pública, então, para a sua audiência, falar um pouco sobre advocacia pública é sempre um prazer. Muito obrigado mais uma vez, viu, Mauro? E boa sorte aí nas interlocuções, né, para uma devida solução aí para o quadro dos procuradores do Estado, né, da PGA aqui no Estado de São Paulo. Muito obrigado. Boa sorte aí nos trabalhos. E Simão Pedro, sua despedida. Mauro, muito obrigado pelo convite. Um grande abraço para você, ao Fausto, querido amigo. Eu queria também dizer assim que foi uma aula que eu vi o Fabrício Pieroni, o doutor Estácio, aprendi muito com eles aqui, com as informações que eles nos trouxeram, muito didáticas, né? E é isso que o programa Gente que Fala sempre propicia, né? Por isso que a audiência cresce, ele é um programa, assim, um case de sucesso, né? De longa duração. Então, muito obrigado, uma boa Semana Santa para todos, né? Bom trabalho e que sempre semeando esperança para que esse Brasil possa melhorar, para que a gente possa trilhar sempre os caminhos da democracia, do desenvolvimento, da inclusão social. Muito obrigado, Mauro.
Muito obrigado pela presença, pelas palavras. Esse é o nosso papel, Simão Pedro, ajudar aqui na formação de opinião do nosso público. Aí um abraço para a Zenilda também, que fica na retaguarda, aí nos ajudando. É ela que fica lá no staff acompanhando tudo que está acontecendo. Muito bem, gente, ponto final nessa edição do programa Gente que Fala de hoje. Estiveram com a gente o ex-deputado estadual pelo PT, Simão Pedro, filósofo, sociólogo, professor universitário, doutor Fabrício Pieroni, presidente da Associação dos Procuradores do Estado de São Paulo, procurador Fabrício, e também o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, especialista em Direito do Trabalho. Na mesa de som com a gente hoje, Isaac Barros, obrigado, Isaac, pelo apoio nas operações. Sérgio Souza, na gerência técnica da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, você ouvinte, você espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Agora na programação da Trianon, nosso musical, até às 18h, na sequência o Radar Paulista, apresentado pelo Renato Albuquerque, e antes disso a repórter Débora Mendonça traz ao vivo as informações do trânsito aqui na capital paulista, nesse comecinho de semana, para tirar você dos congestionamentos. 1h em ponto, muito obrigado pela audiência, tchau, até amanhã.